Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilson Oséias, coordenador de capacitação técnica da Armac. Aqui nós nos preocupamos com a máquina que você acabou de alugar. Por isso, vamos te ensinar a tirar o máximo de aproveito dessa máquina que você acabou de receber. Olá pessoal, meu nome é Maxwell Cruz. Hoje nós vamos falar de plataforma aérea modelo articulada da fabricante Howlot. Falaremos do seu peso operacional, altura de trabalho, largura total e comprimento total. Essa nomenclatura HA15P significa que a fabricante é Howlot, modelo articulada, ela tem 15 metros de altura e esse P significa que o equipamento é elétrico. Começaremos falando referente ao pneu, tração, freio e tudo que se encontra nesses componentes, tá? A plataforma articulada pode ter tração em 2 rodas ou em 4 rodas. Então a gente sempre vai verificar esse tipo de situação. Encontre-se também o pneu antimarcante, toda vez que vier com esse pneu claro, cinza, o pneu antimarcante que você pode trabalhar num chão mais bem acabado, como num shopping ou num prédio que o piso precisa ter um cuidado especial. Então sempre verificar se o pneu é antimarcante e se o pneu é maciço, tá? Esse pneu não precisa ser conferido a calibração no checklist diário. Ainda aqui nos componentes da roda, a gente encontra tração e freio. A gente consegue identificar se tem tração e freio verificando se tem o componente de liberação do freio da máquina ou somente a ponta do eixo. Se tiver tração nas 2 rodas dianteiras e numa emergência precisar fazer a liberação do freio, a gente vai precisar fazer manualmente em cada roda separadamente. O procedimento de liberação do freio é bem simples. Com uma chave Allen 8 a gente consegue fazer o procedimento sem mais dificuldades. Então com a chave Allen 8 a gente vai verificar a localização desse componente, onde ela vai encaixar, tá? Encaixando a chave aqui a gente sabe que a gente consegue liberar o freio nessa roda e essa roda tem tração e freio. É bem simples, a gente quebra o torque, tá? Inverte a chave e solta esse parafuso até ele ficar totalmente aberto. Fazendo esse procedimento até o final, você vai liberar o freio dessa roda. Se for tração nas 4 rodas, sempre verificar e liberar o freio nas 4 rodas. Lembrar de depois do término, voltar e frear as 4 rodas da máquina. Já nas rodas dianteiras, a gente não encontra o componente de liberação do freio, é somente o eixo acoplado na roda. Então, nesse caso, não precisa fazer nenhum tipo de liberação. Mais uma dica, que sempre na H15P, sistema de steer direita e esquerda vai ficar também aqui na dianteira. A gente pode verificar aqui que ele tem alguns pontos de lubrificação. Então você, no checklist diário ou semanalmente, você pode fazer a lubrificação desses componentes, tá? Sempre verificar esses bicos de ponta de graxa, tem em cima, embaixo e do outro lado também. Lembrando que depois do procedimento de liberação do freio, sempre localizar os pontos de ancoragem para fazer o içamento com uma outra máquina, prender o cabo de aço ou corda ou o que você for utilizar para poder puxar ou rebocar o equipamento. Ainda na parte inferior do chassi, a gente pode fazer a conferência do nível de óleo hidráulico que está dentro do seu checklist diário. O nível de óleo hidráulico fica nessa localidade. Você vai conferir se o óleo está dentro da marcação mínimo e máximo, sempre com a máquina fria e totalmente recolhida. Se a máquina estiver com a lança no alto, o óleo vai estar no cilindro e você não consegue ter uma marcação precisa. Então baixou a máquina, vem aqui na lateral, confere o nível de óleo hidráulico. Ainda no chassi, na parte inferior, a gente encontra mais 2 componentes importantes. É o botão de emergência geral, o stop, e o visor de carga das baterias. Tá? O visor de carga sempre no mesmo padrão, vermelho, amarelo e verde. Sempre verificar se atingiu o nível verde da finalização do ciclo de carga das baterias. E o botão de stop serve para caso de emergência, tá? Então, se um dia você vê que vai ter um acidente ou acontecer alguma coisa grave, você pode correr, apertar o botão de emergência, a máquina apaga totalmente. Para operar o equipamento, sempre verificar se esse botão está puxado. Se ele estiver acionado, a máquina não funciona. Agora falaremos da bateria e sua manutenção e a conferência no checklist diário que deve ser feito.
Bateria eu considero uma das partes mais importantes do treinamento e da sua verificação no checklist, tá? Vocês vão conferir o nível de água para ver se a placa de chumbo não está exposta. Lembrando que para completar esse nível das baterias, sempre utilizar água desmineralizada ou água destilada. Conferir também o torqueamento dos polos. Esse polo ele pode folgar e com essa folga esquentar e derreter o terminal. Então, diariamente você confere o nível de água e semanalmente torquear os polos da bateria. Se necessário completar o nível de água, lembra que foi utilizado o ácido para ativar essa bateria. Então, sempre utilizar equipamento de segurança como luva de borracha e óculos de proteção. Mas somente se caso for necessário completar o nível de água. Para conferência não é necessário. Então, diariamente você vai fazer o seguinte procedimento: abrir as tampas e verificar se a água está no nível. Depois da verificação das baterias, a gente vai aprender como faz o procedimento de carregamento da máquina. Aqui na lateral esquerda do equipamento, encontra-se um compartimento onde estão as tomadas do carregador e da extensão. A gente tem uma trava, essa trava preta, só apertar ela que ela libera a tampa. Você vai localizar essas duas tomadas de energia. Uma tomada é para extensão e uma é para o carregador. Que você pode adaptar o plug que for melhor para o seu empreendimento, para a sua locação. Nesse caso aqui a gente está com um plug de 20 amperes de 3 pinos. Aqui você sempre vai ligar no local que tenha 220 volts. Esse equipamento não é bivolt. Então você precisa ter essa tensão no seu local de trabalho. Tomada sempre tem que estar bem instalada. Esse carregador ele trabalha com uma curvatura de energia. Se a tomada não estiver ok, o carregador pode dar um erro e você não vai finalizar o ciclo, tá? Então a gente liga aqui no 220 e vai verificar se acendeu o LED vermelho de 20% da carga das baterias. Se ele não estiver aceso, possivelmente pode ter desarmado o disjuntor. A máquina vai ter 2 disjuntores e fica aqui nesse compartimento. Você vai abrir essa tampinha e verificar se os 2 disjuntores estão armados. Você vai ver que tem um disjuntor na esquerda e um na direita, tá? Um é para o carregador e um é para a extensão do equipamento de energia do cesto. Se o carregador não estiver funcionando, possivelmente ele vai estar nessa posição. É só você vir aqui, arma eles para cima e verifica se vai acender o LED. Tá? O LED, como a gente já tinha passado, fica no chassi próximo ao botão de stop. Ainda no mesmo compartimento, dentro do checklist diário, a gente deve conferir se os conectores dos componentes elétricos estão bem conectados, se não tem risco de queima ou algum curto-circuito, se está tudo limpo, sem materiais que impeça que eles trabalhem normalmente, tá? Aqui a gente encontra o sensor de nível da máquina, ele que indica se a máquina está nivelada ou se está na posição plana. Aqui um pouco mais à esquerda a gente encontra a buzina, então sempre verificar se a buzina está em boas condições, e o alarme sonoro de locomoção, que é obrigatório em todas as plataformas aéreas. Agora aqui na outra lateral do equipamento, a gente encontra o bloco hidráulico e a descida de emergência, tá? Aqui você vai fazer o seguinte, mesma presilha para abertura, só apertar ele e vai acessar todos os componentes hidráulicos. No checklist diário você verifica se não há vazamento nesse bloco. Cada bloco tem uma válvula, né? E as válvulas normalmente têm um anel retentor, pode ser que rompa e comece um vazamento. Então verificou aqui, está tudo seco, não tem óleo hidráulico, a máquina está ok. Se em caso de uma emergência você precisar fazer uma descida manual da máquina, vai ser por esse componente, tá? Então aqui a gente vai encontrar as válvulas de funções e na lateral direita a bomba de óleo manual. Aqui encontra-se essa alavanca para você fazer a função emergencial do equipamento. Ela vai ser acoplada na parte superior da bomba. Você reparando mais próximo, tem o desenho de cada função que você deseja fazer, tá? Então, as primeiras válvulas é da função do steer, né? Você vai ter uma válvula na direita e uma válvula na esquerda. A segunda válvula
função de descida e subida da lança primária. Então também você vai ter uma válvula para subida e uma para descida. E assim sucessivamente. Aqui a secundária, extensão da lança, giro da mesa, subida e descida do jibe e giro do cesto. Tá? Para acionar a função que você quer, você vai ter que apertar na lateral da solenoide um botão manual que fica nesse compartimento emborrachado. Então você vai acionar o botão manual, pode pedir para a ajuda de um amigo ou você mesmo vem aqui com a outra mão e bombeia o óleo para a função. O equipamento, nesse procedimento, você consegue fazer qualquer função de descida ou estir das rodas ou giro da mesa também. O equipamento também possui uma placa de identificação na lateral esquerda que te informa sobre o modelo, número de série, ano de fabricação, peso máximo e mais algumas informações aqui importantes para o equipamento. Então, se tiver alguma dúvida aí no seu dia a dia de trabalho, pode procurar essa plaquinha de identificação, possivelmente vai estar aqui na lateral esquerda ou na dianteira em caso da H12. Para operar plataformas aéreas, é necessário sempre verificar algumas informações importantes e alguns cuidados básicos, tá? Plataforma aérea está dentro da NR35, então acima de 2 metros de altura você tem que utilizar o capacete, cinto de segurança e bota de segurança. Ela também tem mais algumas informações nesses adesivos de segurança que você deve verificar antes de começar o seu trabalho. Esses adesivos podem variar de plataforma para plataforma. Então, antes de começar o trabalho, pegou uma plataforma diferente, verifica as capacidades dela. Tá? Nesse caso aqui, ó, ela tem um adesivo que mostra a capacidade de peso e a quantidade de pessoas que vai estar utilizando o equipamento. Nessa máquina, 230 kg, somente 2 pessoas mais a ferramenta. E em sistema de segurança de inclinação, esse equipamento é somente 3 graus de inclinação. Então é um pouco menor que os outros equipamentos de outros fabricantes, tá? Por questão de segurança. Inclinou 3 graus, a máquina vai subir 2 metros e vai cortar a subida. Você vai ter que abaixar o equipamento, colocar no chão plano e continuar a operação. Força de vento e força lateral também influencia aí no risco de operação do equipamento. Então você vai ver que tem aqui uma indicação de 45 km por hora de força de vento. Se ultrapassar esse limite de vento no equipamento totalmente erguido, tem risco de tombamento. Força lateral seria 400 newtons de força. Tá? Um exemplo de uma atividade que possa ser força lateral no equipamento é você erguer ele totalmente e furar uma parede fazendo força, empurrando a máquina lateralmente. Isso pode ocorrer em tombamento também desse tipo de equipamento. Tá? Aqui tem mais algumas informações referente à eletricidade. Essa máquina não é aterrada, então é sempre importante verificar se não tem rede de alta tensão passando aí perto do seu local de trabalho. Tem uma tabelinha aqui que mostra a distância mínima que você pode chegar dependendo de cada tensão da rede do local, tá? Então conforme vai aumentando a tensão, vai aumentando a distância que você pode chegar, beleza? Aqui também encontra-se um adesivo de condições de utilização. Antes de começar qualquer tipo de operação, deve verificar todos esses pontos e fazer o checklist para ver se está tudo ok com o equipamento. Agora nós vamos falar referente à operação, que é a parte mais importante aí do seu dia a dia. Lembrando que essa máquina ela possui 2 comandos, o comando do solo e o comando do cesto. O comando do solo você vai utilizar em caso de emergência. O comando do cesto é onde você vai utilizar no dia a dia, tá? Porém, aqui no comando dos solos tem basicamente quase todos os comandos que tem no cesto, exceto o comando de locomoção. Só que no comando do solo, a gente vai verificar as funções. A gente começa pela função do cesto, tá? Então a gente tem a inclinação do cesto para cima e para baixo. A gente tem a função do jibe, que é esse bracinho menor logo depois do cesto, também para cima e para baixo. Depois do jibe, a gente encontra a função da lança primária, que é essa lança aqui, ó, mais comprida. Tá? Essa lança primária ela tem 4 funções. Ela tem descida e subida.
tem extensão e retração da lança primária. Tá? Depois dessas funções a gente tem a lança secundária, que é essa lança dupla, que é a lança que você vai utilizar por último na sua operação. Então ela só tem duas funções, subida e descida. E a gente também conta com o giro da mesa. Então a gente pode girar a mesa aqui para a direita e para a esquerda. Tá? Para fazer qualquer função dessas que eu acabei de te passar, é necessário verificar se o habilitador de segurança está ativo. Para você ativar ele, você precisa segurar ele para cima e depois disso fazer as funções. Porque senão a máquina não vai te permitir fazer nenhuma das funções por questão de segurança. A gente ainda possui aqui o botão de emergência, tá? Então o botão stop, ele sempre tem que estar puxado para você conseguir fazer algum tipo de função. Lembrando que a gente também tem a chave seletora. A chave seletora no meio, máquina desligada. No laranja, comando do solo. Você pode verificar no diagrama aqui do desenho que ela vai selecionar o comando do solo. E no verde, comando do cesto. Tá? Então antes de trabalhar com a máquina, sempre selecionar no verde, verifica o botão de stop, aí sim você pode ir lá para cima e começar a sua operação. Selecionei ela no verde, o painel aqui, o visor mostra a carga da bateria. Então esses pontos superiores mais escuros é a quantidade de carga que a bateria tem. Conforme ela for descarregando, esses pontos vão apagando. E aqui na parte inferior mostra as horas de trabalho. Nesse caso aqui, vocês podem ver que está com 83,9 horas. A manutenção preventiva dessa máquina é a cada 150 horas de trabalho. Então bateu 150 horas, só entrar em contato com a manutenção da Armac. E esse equipamento encontra-se mais um botão, que é o botão de emergência geral. Tá? Então se um dia o operador passar mal e a máquina estiver numa função obstruída lá em cima, você pode utilizar esse botão de emergência para liberar a descida do equipamento. Agora falaremos sobre a parte superior do equipamento, que é o cesto, onde você vai ficar alocado para operar. Aqui no cesto tem alguns componentes importantes para tirar a dúvida de vocês. Esse componente aqui, ó, na parte superior, é aquela tomada da extensão. Se você for utilizar uma furadeira ou algum equipamento elétrico, precisar de energia, você pode utilizar essa caixinha de alimentação. É claro que ela é só uma extensão, então você vai ter que alimentar a ponta dela de baixo, que é aquela que tem o DR, a gente mostrou anteriormente aí no vídeo. Possui também aqui os adesivos de segurança. Então, se tiver dúvida aí na hora de operação, sempre vai ter esse adesivo, indicando a capacidade de peso, inclinação, a distância de rede elétrica que você pode chegar, tá? E essa caixa preta aqui, ó, é o porta-manual. O porta-manual sempre vai ter o manual dentro dela, tá? Então você abre aqui, ó, pode verificar o manual do operador. Aqui tem todas as funções, operação, capacidade da máquina. Você pode tirar suas dúvidas por esse manual, sempre deixar ele bem conservado e limpo, tá? Então guarda ele aqui, fecha o porta-manual. E aqui na lateral a gente encontra essas abas, onde vai ser fixado o seu calabarte do cinto de segurança. Então você vai localizar esse adesivo branco, onde indica onde você vai prender ele, que é o ponto mais seguro do equipamento. Então sempre lembrar de prender dentro do cesto, na parte inferior, para você não ser arremessado se caso tiver um efeito catapulta. Agora aqui no comando superior, que é onde você vai utilizar aí no seu dia a dia, aqui que você vai trabalhar, tá? Encontra alguns componentes que eu vou tirar as dúvidas aí agora. Esse primeiro LED aqui, ó, ele tem um símbolo de limite de peso. Então se ele estiver aceso, é porque você ultrapassou o limite de peso da máquina. Você vai ter que remover o peso até esse LED apagar, aí ela libera a função normal para vocês. Esse aqui é o botão de stop, então ele tem que estar puxado aí para o equipamento liberar a função. É igual o botão lá de baixo, né? Então você tem que verificar o de baixo e o de cima para operar aqui de cima. E depois do botão de stop encontra-se o joystick de funções. Esse joystick ele tem essa haste vermelha na parte traseira dele, que é o habilitador de segurança. Para você fazer qualquer função nessa máquina, você tem que pressionar e manter ele pressionado. Se você soltar ele, a máquina não faz nenhuma função, tá? Então, vou fazer qualquer função, pressiono
e venho devagar, fazendo a função para cima ou para baixo. Ainda no joystick, na parte superior dele, a gente encontra a função de steer para a direita e para a esquerda. Então, para fazer essa função de steer, você tem que acionar o habilitador de segurança e com o polegar você aperta aqui a função para a direita ou a função para a esquerda das rodas, ok? Lembrando que na base do joystick existe um potenciômetro, então ele controla a velocidade de todas as funções da máquina. Se eu colocar só um pouco para frente, ela anda devagar. Se eu colocar ela totalmente para frente, ela anda no 100%, então a velocidade mais rápida, tá? Nesse outro adesivo, encontram-se as funções de equipamento. Ele é separado aqui por cores, tá? Para facilitar a sua operação no dia a dia. Esses dois botões aqui, ó, da cor azul, são botões de locomoção. A gente tem duas velocidades de locomoção. Essa primeira aqui, ó, se selecionada, que tem um desenho do caramujo, a locomoção mais lenta, tá? Locomoção caramujo. Essa outra aqui tem um desenho de um coelho, que é a locomoção mais rápida da máquina. Ela atinge aí no máximo 5 km por hora. Botão amarelo é o botão da buzina. Então é necessário aí, dependendo da sua obra ou do local que você estiver trabalhando. E tem esse botão que fica um pouco separado, o botão branco, que é o botão de desnível do cesto. Então você pode nivelar ele ou deixar um pouco mais desnivelado, dependendo aí da sua operação. Ele fica separado para você não fazer ele sem querer e deixar ela numa posição ergonomicamente inviável e danificar aí sua coluna ou você ficar com dores no final do dia, né? Esses botões verdes são os botões de funções, tá? Então esses aqui é o que vocês vão mais utilizar aí na sua operação. Esse primeiro botão é o botão de giro da mesa. Então ele selecionado aqui, você consegue girar todo o componente da mesa e das lanças para a direita e para a esquerda. Esse segundo botão é o botão do jibe, tá? Você vai ver aqui, ó, na contagem tem um cesto, logo em seguida vem o jibe, que é o bracinho menor, que você pode utilizá-lo para locomoção, para o cesto não bater no chão ou algo do tipo. Esse terceiro botão é o giro do cesto. Então, além do giro da mesa, a gente possui o giro do cesto, que só vai girar a parte que você vai estar alocado aqui em cima. Esse aqui embaixo é a extensão da lança primária. Então você consegue estender a lança ou retrair. E aqui é a subida e descida da lança primária. Sempre lembrar de não confundir essas duas funções. Mesmo as duas sendo da lança primária, uma é extensão e outra é subida e descida. E esse último botão, que é a subida da lança secundária, tá? O nome dela é secundária porque você sempre vai utilizar ela depois da lança primária. Para realizar qualquer função nesse equipamento, você tem que selecionar a função que você quer fazer, nesse caso aqui o jibe. Logo em seguida, fazer a função no joystick. Então você vai vir aqui, seleciona o habilitador de segurança na parte traseira e faz a subida do jibe. Volta para o meio, ele para, ou a descida do lado inverso. Lembrando que a função do jibe, função primária e função secundária, tem sensores de posição. Então, se você erguer mais de 2 metros de altura, qualquer uma dessas funções, a máquina vai reduzir a velocidade de locomoção automaticamente. Só vai liberar a velocidade rápida se você abaixar totalmente as lanças e apoiar até o sensor liberar o equipamento. Pessoal, esse foi o treinamento básico de operação da Raulote H15P. Espero que tenha tirado suas dúvidas e boa sorte na operação. Meus caros, agora vocês estão capacitados a extrair o máximo em nossos equipamentos. Armac, o equipamento certo para o seu sucesso.